Olá, galerinha do Pincelado do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e no dia de hoje eu gostaria de começar um assunto com vocês aqui que eu já trabalhei de alguma forma em outros vídeos, que é um livro bastante interessante, bem conhecido, muito lido é, na, na, na universidade, sobretudo nos cursos de História, que é o livro de ninguém menos e ninguém mais que Eric Hobsbawm, né? Então faz um tempinho aí que eu não estava caminhando aqui com vocês, né? Eu pretendo de alguma forma fazer com que nós tenhamos a possibilidade de ter uma maior regularidade no nosso canal. Vamos direto ao ponto, então, em cima do livro, né? A primeira observação que eu gostaria de fazer com relação a esse livro é que é um livro com uma carga de fontes documentais, é um livro com uma carga de informação admirável. Talvez por isso que eu assisti até um tempo atrás uma entrevista do Eric Hobsbawm para a Globo, e na chamada da entrevista, a narração, né, a narrativa para apresentar o autor dizia que enquanto o conhecimento histórico passa por determinadas crises, né, Eric Hobsbawm, sem dúvida alguma, foi um grande historiador do nosso tempo, né? Então, no momento de crise do saber histórico, realmente o Eric Hobsbawm conseguiu, de alguma forma, se colocar como uma figura proeminente no campo acadêmico. É interessante que, quando nós falamos de crise da história, né, só uma observação rápida, eu terminei de ler esse livro aqui recentemente para um pré-projeto que eu estava preparando, Flávio Saliba Cunha, História e Sociologia, e ele trata justamente no capítulo 2 sobre a crise da história, e no capítulo 2 ele fala sobre a crise da sociologia. Então, essa ideia do saber histórico sofrendo crise não é tão nova e não é tipo assim, é algo que só a Globo falou, né? Vários autores têm trabalhado essas questões no decorrer aí do nosso século. Então, essa seria a minha primeira observação em relação ao livro do Eric Hobsbawm, que é um livro cheio de fontes, né? Ele lida com fontes a todo instante, e um livro com uma carga informacional impressionante. Uma segunda consideração, agora pessoal, né, é a seguinte: eu tenho dificuldades em ler textos marxistas. E eu aqui não quero fazer de alguma forma uma falsa modéstia, mas eu acredito que ah, eu acho que eu não tenho tanta capacidade para ler textos marxistas na maioria das vezes. Eu acho que os autores estão sempre querendo dizer algo a mais do que aquilo que eu estou entendendo naquele momento, sabe? Então, via de regra, textos marxistas para mim são textos pesados, são textos cansativos, são textos que de alguma forma me arrastam um pouco. Então, eu acabo não lendo com tanto prazer como eu gostaria de ler, né? Eu não posso dizer o mesmo de alguns textos, por exemplo, do próprio Karl Marx, que eu li, que tinha toda uma questão mais, como que eu posso dizer, existiam provocações, piadas, né, de alguma maneira, uma escrita um tanto mais interessante, apesar que eu particularmente tenho também essa mesma dificuldade com textos dos alemãos, né? Mas enfim, essa é uma dificuldade pessoal e é uma experiência que eu tenho tido com esse livro, né? Então, mas vamos lá, vamos começar aí
esse vídeo de uma vez por todas, né, no conteúdo. A primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês aqui é fazer com que vocês voltassem no meu canal e olhassem a introdução desse livro, A Era dos Extremos, porque lá eu faço a delimitação temporal que o autor trabalha e eu trato de alguma forma uma espécie de panorama, que é até o que ele diz, né? Ele diz fazer um voo panorâmico sobre o breve século XX, que é um século conturbado, um século robesiano, um século cheio de guerra, um século cheio de conflitos ideológicos, culturais, políticos, né? Bélicos, enfim, é um século todo tumultuado realmente. E aí, então, esse vídeo eu dou continuidade a partir do capítulo 1. Não vou trabalhar a introdução, porque a introdução já está trabalhada em um outro vídeo que, se você procurar aí no canal, você vai encontrar. No capítulo 1, ele basicamente vai tentar trazer para nós o que foi, né, o que foi a revolução, né? O que foi a revolução mundial, né? E aí ele vai fazer algumas observações. Lógico que, como eu estou dizendo para vocês aqui, eu não me sinto apto a fazer vários discursos ou me aprofundar no texto do Eric Hobsbawm, porque é um texto que, de alguma forma, ele me causa estranheza, não é um texto que eu estou acostumado a ler. Mas eu vou tentar fazer algumas observações aqui, tá? Eu vou tentar ir acompanhando aqui no Kindle para a gente dar prosseguimento no pensamento sobre o que esse autor tem para a gente, né? Então, primeiramente, ele vai dizer o seguinte: parecia óbvio que o velho mundo estava condenado. A velha sociedade, a velha economia, os velhos sistemas políticos tinham, como diz o provérbio chinês, perdido o mandato do céu, né? Então, quando nós vemos as revoluções, como por exemplo a Revolução de Independência dos Estados Unidos, quando nós vemos a Revolução Francesa, quando nós vemos as revoluções industriais, né? Quando nós vemos de alguma forma um certo sistema, um certo antigo mundo caindo por terra, basicamente o que o autor está dizendo para nós é a aparência que aquela sociedade, sobretudo na entrada do século XX, né? 1905, 1917, a entrada no novo século dava a impressão de que o mundo havia se esgotado. Determinada capacidade civilizatória de determinada época havia se esgotado para dar margem e para então florescer um novo tempo. Ele vai continuar lá na frente dizendo para nós o seguinte: ele vai, como ele está tratando a Revolução, e ele está tratando especificamente a Revolução Russa, sobretudo em 1905, com aquelas mobilizações mais populares, centrais, aquela maneira organizacional mais popular e, de alguma forma, realmente a população mais envolvida de uma maneira mais direta. E a Revolução de 1917, o que ele está tentando trazer para nós é explicar esse movimento que a própria Rússia sofreu. Então ele vai dizer o seguinte: as condições para uma tal transformação, então essa sociedade antiga e velha, ela parecia ter ficado obsoleta, então surge um novo. Só que as condições para uma tal transformação simplesmente não estavam presentes num país camponês como era a Rússia, que era um sinônimo de pobreza, ignorância e atraso. E onde o proletariado industrial
né, o predestinado coveiro do capitalismo de Marx era apenas uma minúscula minoria, embora estrategicamente localizada. Esse é um fato importante de observar dentro da história, né, dentro daquilo que nós vivemos no século XX, é que um dos lugares mais improváveis onde a revolução ela poderia acontecer era na Rússia, porque era um país camponês, sinônimo de atraso, não tinha tanto avanço tecnológico, né? Então, a Rússia era um lugar, a União Soviética ela era um lugar onde provavelmente a revolução ela não aconteceria, porque se nós pegarmos a ortodoxia ou um pensamento mais engessado em cima das postulações de Karl Marx ou de um tipo de marxismo específico, é que a revolução ela aconteceria justamente onde o capitalismo se desenvolveria e se aprofundaria num nível em que aconteceria um certo tipo de implosão, possibilitando então a emancipação desse novo governo, dessa nova forma de enxergar a vida, a política, enfim. Mas, por incrível que pareça, o século XX, de alguma forma, a flor, ela nasce no asfalto, né? E aí é interessante que o autor ele vai fazer a seguinte postulação, que o feito extraordinário de Lenin, né, o que o Lenin fez de mais diferente naquele momento, foi transformar essa incontrolável onda anárquica popular em poder bolchevique, né? Essa capacidade dos bolcheviques em acreditar que, mesmo saindo de um lugar impróprio, né, de alguma maneira, mesmo saindo de uma Nazaré contemporânea, vamos assim dizer, que era a Rússia naquele momento, eles tinham a visão, a mentalidade, a esperança de que a revolução ela não aconteceria somente na União Soviética, mas a revolução partiria daquele lugar e se alastraria e se emanciparia ao redor do mundo. Então ele vai dizer, contudo, o que Lenin e os bolcheviques queriam não era simplesmente um movimento de simpatizantes internacionais da Revolução de Outubro, mas um corpo de ativistas absolutamente comprometidos e disciplinados, uma espécie de força de ataque global para a conquista revolucionária. Os partidos não dispostos a adotar a estrutura leninista eram barrados ou então eram expulsos da nova internacional, que só poderia ser enfraquecida com a aceitação dessas quintas colunas de oportunismo e reformismo, para não falar no que Marx chamara outrora de cretinismo parlamentar. Na iminente batalha só poderia haver lugar para soldados. Então, quando nós falamos assim, né, a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas que leem a Revolução Russa, você diz assim, olha, a Revolução Russa ela é um movimento, ela é um acontecimento trágico na história da humanidade, porque ela dá vazão para um tipo de sociedade que é autoritária, que é de alguma forma ditatorial. Nós gostamos de usar essa expressão, né? E quando nós fazemos essa afirmação, boa parte das pessoas fazem a seguinte contestação: o que nós tivemos na Revolução Russa em 1905 e 1917, de fato, foi de alguma forma uma expressão comunista ou uma influência, né, um evento, um fato que aconteceu a partir de uma influência marxista e comunista.
Mas aí as pessoas vão dizer o seguinte: mas há uma desfiguração no processo. O processo ele se emaranha, né, por outros caminhos que não é o caminho do comunismo. Portanto, nós devemos fazer uma distinção de conceitos. Não estamos falando de comunismo, mas nós estamos falando que a desfiguração do comunismo foi o que aconteceu através do leninismo e stalinismo. Essa seria o principal rebate, né, de alguma maneira, que é apresentado para nós quando nós fazemos essa seguinte objeção. Aí uma outra questão aqui que eu acho interessante é a informação de como que os exércitos comunistas e o povo russo, de alguma maneira, tem essa capacidade disciplinar, né? essa capacidade de comprometimento como poucas como poucos exércitos conseguem ter, né? E aí ele vai dizer que então, se algum partido não tinha disposição, tinha contradições em relação a Lenin, então logo Lenin o expulsava, né? Porque Lenin lia isso como forma de oportunismo. E aí ele cita Marx dizendo cretinismo parlamentar. Então ele vai dizer, só havia lugar realmente para aqueles que eram soldados, para aqueles que estavam dispostos a avançar com a causa do comunismo, né? Ele vai continuar dizendo o seguinte: no fim, os interesses de Estado da União Soviética prevaleceram sobre os interesses revolucionários mundiais da Internacional Comunista, que Stalin reduziu a um instrumento da política de Estado soviético sob o estrito controle do Partido Comunista Soviético, expurgando, dissolvendo e reformando seus componentes à vontade. Aí eu acho interessante, porque se nós podemos dizer que no capitalismo existe uma força motriz e existe um acúmulo de poder em cima daqueles que detêm os meios de produção do capital, então basicamente nós estamos dizendo que existe uma concentração de poder, via de regra, naqueles que de alguma maneira são os burgueses. No comunismo ou na experiência comunista da União Soviética, esse acúmulo de poder, essa concentração de autoridade, ela se inverte e passa agora não mais para os donos do capital, mas sim para os donos do Estado. E aí ele está dizendo aqui que o Lenin fazia as coisas à sua vontade. Ele reformava, ele expurgava, ele dissolvia, né? Ou seja, os interesses revolucionários a priori já não faziam ou já não tinham força, já não tinham a vivacidade que tinha os interesses do próprio Estado da União Soviética, que nós estamos acompanhando necessariamente aquilo que eu disse anteriormente, um leninismo, um stalinismo, e não mais propriamente um comunismo. Ele continua então dizendo assim, na geração após 1917, o bolchevismo absorveu todas as outras tradições revolucionárias ou empurrou-as para a margem de movimentos radicais. Antes de 1914, o anarquismo fora muito mais uma ideologia impulsora de atividades revolucionárias que o marxismo em grandes partes do mundo. Marx, fora da Europa Oriental, era mais visto como um guru dos partidos de massa cujo avanço era inevitável, mas não era explosivo para a vitória. Na década de 1930, o anarquismo deixara de existir como força política importante fora da Espanha, mesmo na América Latina, onde a bandeira vermelha e preta tradicionalmente inspirava mais que a vermelha. Então, basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte, que até 1930, o anarquismo, de alguma maneira, tinha mais poder
tinha mais desenvoltura política, tinha mais capacidade de mobilização, tinha mais eficácia nas suas ações políticas do que o próprio comunismo ou do que o próprio Karl Marx, né? Então ele vai dizer o seguinte, que antes disso, ou melhor, até 1930 foi-se assim que aconteceu. Mas após 1930, ele cita o caso da Espanha, né, que cada vez mais o anarquismo ia saindo de cena para entrar a fortuna, né, a sorte dos comunistas, né, que até então, por exemplo, na Espanha eram relativamente insignificantes. Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês nesse primeiro momento era algumas pontuações do autor, né? Trazer uma leitura propriamente minha do livro para vocês irem até o livro e trazer algumas considerações, como que ele vai dizer para nós sobre o Lenin, como que ele vai falar para nós sobre a importância do comunismo, ou como que ele vai falar para nós o que aconteceu, essa distinção, essa queda do anarquismo em detrimento à ascensão do comunismo como possibilidade de emancipação e de mudança do mundo. Trabalhar com vocês esses aspectos propriamente muito soltos que o Eric Hobsbawm faz com maestria, ele vai linkando um ao outro, mas eu aqui gostaria apenas de comentar parcialmente esse livro. Eu pretendo dar continuidade especificamente ao falar sobre a Revolução, para que nós tenhamos de alguma forma uma compreensão um pouco melhor. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pincelado do Saber e é hora de dar tchau.